Somos como dois amigos sentados no parque, num dia agradável, conversando a respeito da vida, dos nossos problemas, investigando a própria natureza da nossa existência e nos perguntando com seriedade por que a vida tornou-se um problema. Porque, embora intelectualmente sejamos muito sofisticados, a nossa vida diária é tão tediosa, sem qualquer sentido, exceto da sobrevivência, o que ademais é um tanto duvidoso. Porque a vida, a existência diária, tornou-se essa tortura. Podemos ir à igreja, seguir algum líder, político ou religioso, mas a vida diária é sempre uma perturbação. Embora certos períodos sejam ocasionalmente alegres e felizes, há sempre uma nuvem escura em nossa vida. E esses dois amigos, como nós somos, vocês e o conferencista, estão discutindo juntos de uma maneira amigável, com talvez afeto, com desvelo, com preocupação, se é de todo possível viver a nossa vida diária sem um único problema. Embora sejamos altamente instruídos, tenhamos determinadas carreiras e especializações, ainda assim temos essas lutas não resolvidas, a dor e o sofrimento, e às vezes a alegria e o sentimento de não sermos totalmente egoístas. Assim vamos abordar essa questão do porquê nós, seres humanos, vivemos como vivemos. Indo para o escritório das 9 às 5 ou 6 horas, durante 50 anos, e sempre com o cérebro, a mente, constantemente ocupados. Nunca há uma quietude, nunca há paz, mas sempre essa ocupação com uma ou outra coisa. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida diária, monótona, um tanto solitária, uma vida insuficiente. E tentamos fugir dela através da religião, das várias formas de entretenimento. No fim do dia ainda estamos onde estivemos durante milhares e milhares de anos. Parece que mudamos muito pouco psicologicamente e interiormente. Os nossos problemas aumentam e há sempre o medo da velhice, da doença, de algum acidente que nos extinga. Assim é a nossa existência, da infância até a morte. Quer seja voluntária ou involuntariamente, morremos. Parece que não fomos capazes de resolver esse problema, o problema da morte. Quando vamos envelhecendo, principalmente, nos lembramos de todas as coisas que aconteceram, dos momentos de prazer, dos momentos de dor, e de pesar e das lágrimas. No entanto, sempre há essa coisa desconhecida chamada morte, da qual a maioria de nós tem medo. E como dois amigos sentados no banco de um parque, não nesse salão com toda essa iluminação que é um pouco feia, mas sentados à luz mosqueada, com o sol peneirando através das folhas, os patos na água do canal e a beleza da terra, vamos discutir isso juntos. Vamos discutir juntos como dois amigos que tiveram uma vida longa e séria, com todos os seus problemas. Os problemas do sexo, da solidão, do desespero, da depressão, da ansiedade, da incerteza. Uma sensação de não sentido e, ao fim disso, sempre a morte. Ao conversarmos sobre a morte dela, nos aproximamos intelectualmente. Isso é, nós a racionalizamos. Dizemos que ela é inevitável, que não devemos temê-la ou fugir dela através de alguma forma de crença na vida após a morte, na reencarnação. Ou, se vocês forem altamente intelectualizados, dizendo para vocês mesmos que a morte é o fim de todas as coisas, da nossa existência, das nossas experiências, das nossas lembranças.
sejam elas ternas, agradáveis ou abundantes. É também o fim da dor e do sofrimento. O que significa tudo isso? Essa vida que é, na realidade, se nós a examinarmos com muito cuidado, um tanto sem sentido. Podemos intelectualmente, verbalmente, construir um sentido para a vida, mas o modo como nós, na realidade, vivemos tem muito pouco sentido. Viver e morrer é tudo o que sabemos. Tudo mais é teoria e especulação. A busca sem sentido de uma crença na qual encontremos alguma espécie de segurança e esperança. Temos os ideais projetados pelos pensamentos e lutamos para alcançá-los. Essa é a nossa vida. Até mesmo quando somos muito jovens, cheios de vitalidade e energia, com o sentimento de que podemos fazer quase tudo. Mas com o passar da juventude, da meia-idade e da velhice, sempre fica essa questão da morte. Não estamos apenas, se é possível fazer essa observação, ouvindo uma série de palavras, algumas ideias, mas, pelo contrário, estamos juntos. Quero dizer, juntos, investigando todo esse problema do viver e do morrer. E ou vocês o fazem com o coração, com toda a mente, ou então de uma forma parcial e superficial, e desse modo, com muito pouco sentido. Antes de mais nada, devemos observar que o nosso cérebro nunca age plenamente e completamente. Nós usamos apenas uma pequena parte dele. Essa parte é a atividade do pensamento. Sendo em si uma parte, o pensamento é incompleto. O cérebro funciona numa área muito restrita. Ele depende dos nossos sentidos, que também são limitados e parciais. A totalidade dos sentidos nunca é livre e desperta. Eu não sei se vocês já sentiram, ao olharem alguma coisa com todos os seus sentidos, ao olharem o mar, os pássaros e o luar sobre um relvado verde, já perceberam se olharam parcialmente ou com todos os sentidos totalmente despertos. Os dois estados são inteiramente diferentes. Quando vocês olham para alguma coisa parcialmente, estão fixando mais a atitude centrada, separativa e egoísta do viver. Mas quando vocês olharem para o luar sobre a água, que deixa um caminho prateado com todos os sentidos, isso é, com a mente, com o coração, com os nervos, pondo toda a atenção nessa observação, então vocês verão por vocês mesmos que não há nenhum centro do qual estejam observando. O nosso ego, a nossa personalidade, toda a estrutura como indivíduos é inteiramente formada pela memória. Nós somos memória. Por favor, esse é um assunto para investigar. Não o aceitem. Observem-no e ouçam. O conferencista está dizendo que você, o ego, o eu, são todos completamente memória. Não há nenhum lugar ou espaço onde haja claridade. Vocês podem acreditar, ter esperança, ter fé, que haja em vocês alguma coisa incontaminada. Algo que seja Deus, que seja a fagulha do intemporal. Vocês podem acreditar em tudo isso, mas essa crença é apenas ilusória. Todas as crenças são ilusórias. Mas o fato é que toda a nossa existência é inteiramente feita de memória, de lembranças. Não há lugar ou espaço interior que não seja memória. Vocês podem investigar isso. Se estiverem se indagando seriamente, verão que o eu, o ego, é todo memória e lembranças. E essa é a nossa vida. Nós funcionamos. Nós vivemos da memória e para nós a morte é o fim dessa memória. Eu estou falando comigo mesmo ou estamos juntos nisso?
O conferencista está acostumado a falar ao ar livre, debaixo de árvores, ou sobre uma vasta tenda, sem essas luzes ofuscantes. Então podemos ter uma comunicação íntima uns com os outros. Na realidade, apenas eu e você conversando juntos. Não essa audiência enorme num vasto salão, mas você e eu sentados às margens de um rio, num banco, discutindo isso juntos. E um diz para o outro: não somos nada além da memória. E é a esta memória que estamos presos. A minha casa, a minha propriedade, a minha experiência, o meu relacionamento, o escritório ou a fábrica para onde eu vou, a arte de que eu gosto de poder utilizar durante um certo período de tempo. Eu sou tudo isso. A tudo isso o pensamento está ligado. É a isso que chamamos de viver, e essa ligação cria todas as formas de problemas. Quando estamos ligados ao medo da perda, estamos ligados porque estamos sozinhos, com uma profunda e permanente solidão que é sufocante, isoladora e depressiva. E quanto mais estamos ligados a outra pessoa, o que ademais é memória, pois o outro é uma memória, mais problemas existem. Estou ligado ao nome, à forma, e minha existência é a ligação a essas memórias que eu reuni durante a minha vida. Onde há ligação, observo que há corrupção. Quando estou ligado a uma crença, na esperança de que nessa ligação haja uma certa segurança, tanto psicológica quanto fisicamente, essa ligação impede um exame maior. E tenho medo de examinar quando estou fortemente ligado a alguma coisa, a uma pessoa, a uma ideia, a uma experiência. Assim, onde há ligação, existe corrupção. Toda a nossa vida é um movimento dentro do campo do conhecido. Isso é óbvio. A morte significa o fim do conhecido. Significa o fim do organismo físico, o fim de toda a memória que sou eu, pois eu nada mais sou do que memória, sendo a memória o conhecido. E eu estou com medo de deixar tudo isso ir-se. O que significa a morte? Acho que isso está completamente claro, pelo menos verbalmente. Intelectualmente, podemos aceitar isso de modo lógico e sensato. É um fato.